Se você está assistindo esse conteúdo, é porque você entende que precisa ter uma página que funcione bem, tanto no computador quanto no celular. Eu sou a Grazi e nesse vídeo, além de te ensinar a fazer essas edições, eu vou te passar dicas importantes que vão te ajudar nesse processo. Para começar, vamos partir do ponto em que você já fez o login na plataforma, acessou o Hotmart Pages e já está com a edição da sua página aberta. Eu já entrei aqui no Hotmart Pages, já comecei uma página nova e eu peguei um modelo pronto. Então a gente já tem uma estrutura, já tem texto, já tem imagem, e eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês algumas dicas de como a gente faz essa edição para a página funcionar bem, tanto no computador quanto no celular, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, vou dar algumas dicas de como fazer essa edição, do que dá para fazer, do que não dá para fazer e qual o melhor caminho também para fazer, tá bom? Então vamos começar. Aqui a gente está no modo de edição do computador. Ó. Quando a gente entra aqui no editor, a gente tem esses dois ícones. O que são esses ícones? É o modo que você está editando. Você tem o modo computador e o modo celular. O que é isso? É a página que você está editando, como ela vai aparecer para um cliente seu que entrar via computador e como a página vai aparecer para esse cliente se ele entrar via celular, tá? Então, aqui, isso que significa esses dois ícones, tá bom? Então, aqui eu mudei, ó, para celular, vocês podem ver como está aqui a página na versão de celular. Dá para ver que ela já tem algumas alterações, então os nossos modelos prontos, eles já são adaptados, tá? Quando eles já são criados pensando no que a gente chama de responsividade, né? Que é como a página vai aparecer para o seu cliente, tanto no computador quanto no celular. Então, a gente já tem essas alterações, por exemplo, o tamanho, vocês conseguem perceber que está diferente, né? E o ideal é a gente tentar, assim, né? Mexer o menos possível, porque isso aqui foi criado por uma pessoa que entende do mercado, entende das técnicas de design, enfim. Então, minha dica número 1, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês coisas que a gente consegue editar, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou trocar esse texto. Em vez de ganhe de R$ 1.000 a R$ 2.500, eu vou escrever ganhe. R$ 1.000 em um mês, tá? Então, eu troquei o texto, o conteúdo, eu vou trocar o tamanho, para 40. Então, eu troquei o tamanho, vou trocar a cor também, e vou mostrar para vocês, ó. Trocou aqui também, tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. As alterações que eu estava fazendo no computador, elas foram refletidas no celular, ó, como estava antes. Então, quando vocês fizerem essas alterações, a minha dica vai sempre olhando um e outro. Eu sei que é um trabalho que pode ser um pouco chato, mas é o ideal, porque aí se você fizer alguma coisa que não fique bom, você já volta na hora, tá? Então, minha dica número 2 é essa, a gente ir sempre olhando as edições para a gente ver se está legal. Aí, eu vou mostrar para vocês que a gente também consegue trocar cor de botão, a gente consegue trocar a imagem e aí ele vai refletir no celular. O truque aqui é o seguinte, gente. Essa parte toda que deu editar no computador é fácil, né? Todo mundo dá para entender, tranquilo, vou editar do jeito que eu quero, beleza. Quando a gente vem para o celular e aí a gente precisa fazer essas alterações para ficar legal, é onde a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Vou mostrar para vocês. A gente mudou o texto lá inicialmente, esse daqui do ganhe R$ 1.000 em um mês. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou trocar esse texto. Eu vou escrever ganhe R$ 50 por dia. E além de trocar o conteúdo, eu vou trocar o tamanho. Eu vou botar então 24. E eu vou voltar para essa cor aqui, beleza? Agora, prestem atenção que é onde vai vir o truque, tá? Para não se perder. Eu fiz uma alteração do celular. Quando eu vier para o computador, a alteração que eu fiz no celular, ela não reflete no computador.
Sei que pode ser um pouco confuso pelo jeito que eu falei, mas vamos lá, de novo. Se eu editar no computador, ele vai refletir no celular. A partir do momento que eu fiz uma edição no celular, ele não reflete no computador, tá? Se eu vier agora nesse mesmo elemento, né, nesse mesmo texto, e eu trocar ele de novo para ganhe R$100 por hora, tá só aumentando o dinheiro, né, gente? Se eu fizer essa alteração aqui, ó, de texto, tá vendo? Eu troquei o texto e eu for no celular, ele não vai refletir. Porque a partir do momento que eu faço uma alteração no celular, é como se esse elemento ele se desconectasse do elemento do computador. Então é como se virassem dois elementos diferentes. Aí você não consegue mais fazer essa edição do computador refletir no celular. Então aí você quebrou a página e assim vai dar uma dor de cabeça tremenda. Porque imagina, você fez sua página inteira, aí você veio no computador, fez algumas alterações, esqueceu que fez as alterações, você volta para o computador, volta para editar, e a hora que você vai ver sua página do celular, está toda desconfigurada. Então a minha dica para vocês é, façam a página no computador, façam todas as alterações de texto no computador, conteúdo, botão, tudo que vocês tiverem que fazer de edição, faz no computador. Quando vocês forem para o celular, vai com a mente de não vou fazer alterações de conteúdo, vou apenas deixar a página boa para celular. Você vai com esse intuito de deixar a página boa para quem entrar via celular. E aí você vai fazer edições pontuais ali de tamanho e tal. Então, a chance de você desconectar os elementos é menor. E aí você não vai ter essa dor de cabeça. Outra dica, gente, muito importante do funcionamento do editor. A gente tem edição de estilo e edição de estrutura. O que é cada coisa, Grazi? Não sei do que você está falando. Então, gente, quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando de seção, a gente está falando de coluna, a gente está falando de ordem das coisas. Então, o ganhe R$50 por dia está em cima do outro texto. Estrutura é isso, tá? E também tem tantas seções na minha página. Se eu adicionar uma seção, isso eu estou mexendo na estrutura da página, tá? Adicionar um botão, estou mexendo na estrutura da página. Agora, eu vou trocar a cor. Eu vou trocar a cor de um botão, a cor de um texto, eu vou trocar o tamanho de um texto, o tamanho de uma imagem. Isso tudo é edição de estilo. E aí, qual que é o ponto? Por que eu estou falando disso? Edições de estilo, você consegue fazer computador e celular. Você consegue fazer essas mudanças de estilo em um e em outro. Então, você consegue mudar o texto, mudar a cor, como vai aparecer no computador e como vai aparecer no celular. Agora, quando a gente está falando de estrutura, não tem como. Então, a estrutura ela vai ser sempre única. Então, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu adicionar uma seção aqui no celular, que, como eu expliquei para vocês já, quando a gente faz alterações no celular, ela não reflete no computador. Só que aqui eu estou falando de estrutura. Eu adicionei uma estrutura, adicionei uma seção. Então, aqui no computador, ele vai adicionar a estrutura também, tá? Eu vou adicionar um botão aqui. Vai adicionar o botão também no computador, tá bom? Vou trocar a ordem. Vou trocar a ordem desse botão. Eu quero que o botão fique em cima do vídeo aqui no meu celular, porque a primeira dobra da página mais importante e etc. Quando você for para o computador, ele vai ter trocado também, tá? Então, assim, dicas mais importantes, de novo, vamos lá. Eu dei algumas dicas, mas assim, para mim, as mais importantes que eu falei aqui hoje é principalmente a questão da edição, em que momento que os elementos se desconectam, né? E aí você pode ter um retrabalho ali muito grande, então prestem atenção nisso, tá? E essa questão da estrutura e estilo. Para mim, essas são as dicas mais importantes para você fazer a sua página. Então, assim, foca em fazer a página para o computador. Quando o conteúdo estiver todo pronto, todo bonito, aí sim você vai ali para o celular e faz as edições para ficar bom também para o celular, né? Para quem entrar ali via celular. Bom, gente, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Foram as dicas que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenha ajudado, que vocês façam proveito aí de tudo que eu falei. E por hoje é só. Até a próxima!